algumas cidades brasileiras já estudam liberar o uso da máscara em locais públicos. A medida gera polêmica, claro, né, como a gente está vendo aqui na nossa enquete. Você vai conferir mais detalhes sobre este assunto na reportagem de Maicon Leão. É fácil achar gente por aí andando com a máscara no queixo, às vezes para dar uma respirada ou por ter a sensação que a outra pessoa não está entendendo direito o que eu estou falando. Ou quando a gente sai do carro e esquece de colocar. O senhor acha que já está na hora de liberar ou ainda não tem que pensar nisso? Eu acho que está na hora não, porque está dentro do carro agora. Por que o senhor acha que não está na hora de liberar ainda? É porque ainda está tendo a doença. Tem gente que é por esquecimento, mas ainda tem aqueles que insistem em não usar ou ficam fingindo se proteger, sabe? Não usa como deve ser, com o nariz e boca cobertos. A obrigatoriedade da máscara é uma realidade em todos os municípios do país desde o início da pandemia. Mas depois que os casos começaram a baixar, as pessoas em geral começaram também a diminuir os cuidados. Não funciona mais não, isso aí só para estar dando pressa. Eu criei ferida de tanto usar máscara. Depois que eu comecei a usar a máscara, rapaz, mas me deu uma prisão de vento. Espalhadas pelo Brasil, várias cidades já estudam retirar a obrigatoriedade do uso da máscara prioritariamente nos locais abertos. A cidade Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi a primeira do país no início do mês a liberar as pessoas para circularem sem o item de proteção. Mas uma decisão da Justiça derrubou o decreto 3 dias depois. Agora, São Paulo e Rio de Janeiro estudam a liberação. A capital fluminense prevê que ainda esse mês os cariocas possam andar sem a máscara, assim que a cidade atingir a meta de 65% da população vacinada. Nas ruas, o assunto divide opinião e muita gente acha que ainda não é a hora. Pode tirar a máscara não, rapaz. Por quê? Isso aí é que tem muitos lugares, porque tem gente que não usa e tem gente que usa, não é? Então os que não usam, tá perigoso pegar na gente. Tá na hora não, ainda tem de fazer um pouco aqui de conscientização pro mesmo, para que isso aí não chegue. Porque depois que o carnaval tivesse tudo que acontecer, essa liberação, essa liberdade, pode ter um custo muito grande. Mas não é só do coronavírus que a máscara pode proteger. Como as doenças virais são contraídas por meio das vias respiratórias, o uso do equipamento ajuda a diminuir a transmissão dessas doenças. Por exemplo, a cachumba, o sarampo e a gripe são algumas infecções altamente contagiosas causadas por vírus. E caso não haja campanhas de vacinação adequadas, podem surgir de forma epidêmica ano a ano. O uso de máscara conseguiu controlar não só a transmissão ou reduzir a taxa de transmissão da Covid, mas também de outras doenças, influenza, resfriados comuns. Todas as doenças de transmissão respiratória são bloqueadas pelo uso da máscara. A máscara tem que ser usada de maneira adequada, né, cobrindo totalmente o nariz e a boca, protegendo, tendo vedação, porque senão também ela não tem essa função. Mas ela fez um papel importante. Nesse momento onde a gente reduz a taxa de transmissão, reduz o número de casos, a gente deve começar a pensar a suspensão da máscara em alguns ambientes. Ambientes abertos, como esse onde eu estou, onde tem uma excelente circulação de ar, a máscara pode ser totalmente dispensável. Agora, ambientes médicos, ambientes com muitas pessoas, né, aglomerações, a máscara ainda é necessária. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a ocorrência de outras infecções caiu em mais de 70% e as internações de casos pediátricos graves foram reduzidas em 80% até agosto do ano passado. Por isso, tem gente que mesmo depois que for permitido andar sem, vai querer continuar de máscara. Tem que continuar usando, porque ninguém sabe que ela é menor, pensa que acabou e ela é nova, né? Desse jeito. Eu continuo, eu não tiro de jeito nenhum. É proteção pro senhor mesmo? É pra mim e os outros também. Que boa opinião aí do seu João para encerrar essa matéria, né? Proteção para si e para os outros, né? É a mesma proteção que a gente espera das vacinas, né? A proteção para a pessoa e também para a coletividade. Mas e aí, as autoridades já estão discutindo aqui em Goiás se vai ficar, se vai continuar com a máscara ou não. A Flúvia Amorim, a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, já está aqui. E inicialmente a pergunta é essa, viu, Flúvia? As autoridades do estado de Goiás já discutem essa possibilidade de aliviar o uso da máscara ou ainda está cedo realmente, como disse o médico infectologista Marcelo Dayer? Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Almir, boa tarde a todos. Na verdade, a gente não iniciou porque é cedo ainda para se falar em flexibilização do uso de máscaras. A gente tem vários estudos e evidências que mostram que a gente precisa ter pelo menos 70% dessa população completamente vacinada para a gente pensar nessa possibilidade, assim como vem acontecendo em alguns outros países da Europa. Um exemplo é Portugal. Portugal com 80%, mais de 80% da sua população completamente vacinada, agora que está iniciando essa flexibilização. Eu acho que a gente precisa seguir os bons exemplos, né? Lembrando então, que ainda é cedo para se falar disso. Tomando por base outros países também, Estados Unidos liberaram, depois tiveram que recuar diante do aumento também do número de casos. E também, Flúvia, eu quero abordar uma outra questão, não só contra a Covid, mas o uso de máscara acabou fazendo diminuir a incidência também de outras doenças nesse período? Praticamente todas as doenças de transmissão respiratória. Então, o que a gente viu, né, nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, a gente tem visto uma redução. Vou dar um exemplo aqui de casos de H1N1, que nós não isolamos nenhuma doença respiratória pelo vírus H1N1 esse ano. Isso mostra que a máscara, né, não protege não só contra a Covid, mas contra outras doenças também. E que esse legado fique, né, para que as pessoas entendam. Pessoas que estão com sintomas, né, que no futuro, mesmo sem Covid, elas se preocupem, né, em proteger a si e próximo também. Ô Flúvia, a Luciana falava aí do avanço da vacinação, né? A gente atingiu 100 milhões de segunda dose, isso representa 40 e pouco% da população brasileira. Mas, infelizmente, aconteceu o contrário nos últimos dias. A vacinação em Goiás, ela empacou, principalmente em relação à primeira dose. O que está acontecendo e o que vai ser feito para ver se as pessoas continuam indo se vacinar? Olha, essa avaliação, né, de pessoas no estado que não tomaram nenhuma dose, nós temos hoje 376 mil pessoas, na última avaliação que nós fizemos, que não receberam nenhuma dose. Os municípios nos relataram que já fizeram busca ativa, que já fizeram dia D, vacinação em horários alternativos e mesmo assim essa população não buscou. Parte dessa população não buscou a primeira dose, o que nos faz entender que realmente são pessoas que não querem se vacinar. Um ou outro a gente encontra ainda de pessoas que falaram que não tiveram tempo, que não foram liberados na empresa. A gente tem pedido para os municípios trabalharem com as empresas locais para que essas pessoas, né, seja feita uma avaliação e uma liberação dessa pessoa para que ela se vacine, mas aquele público que realmente não quer se vacinar, que é o nosso grande desafio nesse momento. Um desatino, né? Porque mais de 360 mil pessoas, esse número ainda é muito alto. Elas estão colocando em risco não só a vida delas, como de outras pessoas também, porque enquanto não tivermos uma imunização suficiente, o vírus vai continuar circulando. E aí eu já aproveito para abordar um outro assunto também, de um show teste que já está marcado para acontecer aqui no dia 23, com o cantor Gustavo Lima. Já adiantamos esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia, mas a expectativa de público já saltou de 3 mil para 15 mil pessoas. E aí, Flúvia, qual é a sua avaliação? Olha, em todo e qualquer evento, né, a gente sabe que todos estão ávidos por ter a vida normal de volta, por ter as suas atividades sociais de volta. A gente entende isso e os números têm melhorado sim. Agora, que tudo isso seja feito com muita cautela, com utilização de protocolos. E quando eu falo protocolo, não é só escrever o protocolo, mas é executar e monitorar a utilização do Mas, Flúvia, aí, como executar esse protocolo protocolo com 15 mil pessoas aglomeradas, pelo amor de Deus? Eu não sei como acontecerá esse evento, né? A gente não sabe. A Prefeitura, inclusive, acho que já teve até uma liberação desse evento. Eles estão discutindo com a Secretaria Municipal como é que serão esses protocolos. Algo que não pode deixar, no nosso ponto de vista técnico, não pode deixar de ser exigido. Vacina. A vacina tem que ser exigida, não pode entrar quem não é vacinado, né? O teste para verificar se essa pessoa tem ou não a doença, também é uma forma de você evitar que ali dentro tenha pessoas que estejam com carga viral alta e podendo transmitir a doença. Uso de máscara. Então, é possível. A gente tem visto em outros países, Almir, alguns eventos de grandes proporções, mas com exigências, que isso, pelo mínimo, seja feito. Agora, a gente precisa lembrar, a pandemia não acabou. Não podemos trabalhar
né? Não podemos conviver como se ela não tivesse mais o vírus circulando, porque ele ainda está circulando. A volta dos eventos é mais do que necessária, mas que seja de forma responsável. Flúvia Amorim, muitíssimo obrigada por mais essa entrevista. Tem uma notícia animadora que a maioria das participações aqui é de gente ainda usando máscara, viu, Flúvia? Valeu, uma boa tarde, muito obrigada. Tchauzinho.